Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Arthur. Boa noite, o outro Arthur. Boa noite, Eduarda. Boa noite, Rodrigo. Estão todos bem? Estão por aí já ou ainda estão de intervalo? Vou aguardar vocês me avisarem aí para a gente poder começar. Boa noite, Eduarda. Boa noite. Vamos ver quem mandou mais alguma mensagem. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Bom, pessoal, vamos começar, que senão nós vamos se atrasar aqui no nosso conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu só queria me lembrar onde exatamente nós paramos na outra aula. Eu acredito que nós estávamos falando sobre os chuveiros elétricos, sobre potência elétrica e energia consumida. E hoje a gente vai entrar na parte da associação de resistores também, que é um assunto bem cobrado nas provas que vocês vão fazer. Nós vimos nessa questão aqui do chuveiro elétrico, só para retomar, tá, uns minutinhos aí, para a gente poder deixar tudo alinhadinho para o dia de hoje. Então, nós vimos num chuveiro elétrico que dentro dele, se a gente pode falar do chuveiro elétrico, existe uma peça, que é essa daqui, que a gente costuma chamar de resistência, mas que o nome correto é resistor. E percebam que as conexões aqui, ó, essa conexão é uma conexão que é fixa. Então, essa daqui vai ficar sempre no mesmo lugar. Agora, dependendo de onde eu posiciono a minha chave aqui, ó, eu posso conectar o meu chuveiro em desligado, inverno ou verão, né? Os chuveiros mais antigos, aqueles tradicionais, né? Nesta posição que eu coloquei a chavinha aqui agora, ó, ela está na posição desligado. Por que desligado? Porque não tem conexão aqui do lado de cá. Nós temos um circuito aberto. Isso quer dizer que se nós deixarmos a chave nesta posição, nós teremos água a uma temperatura ambiente. Então é água da caixa, né, como a gente costuma dizer. A água vem nessa temperatura aí. Já se nós ligarmos o chuveiro no lado direito, aqui, ó, nesta posição da direita, nós teremos a corrente circulando por um longo resistor, ó. Vai passar por toda esta molinha aqui. Como aqui tá aberto agora, né? Porque a gente fechou do lado direito, a corrente vai fazer todo esse caminho aqui. Então, ela vai pegar uma resistência bem grandona, né? Como ela vai pegar um comprimento grande de resistor, um L grande, nós teremos aqui uma resistência grande também. Então, vamos anotar aqui essas paradinhas aí, ó. Do lado direito, o comprimento do nosso resistor é grande, isso implica numa resistência elétrica grande. E se a resistência elétrica é grande, quer dizer que nós temos por aqui uma corrente elétrica pequena. E se a corrente que circula por aqui é pequena, quer dizer que a potência que esse chuveiro aqui vai dissipar é pequena. Aqui ele estava no desligado, aqui ele já vai dissipar a potência, ele está conectado. Bom, quando a potência é pequena, nós temos a água numa temperatura mais amena. Ela é maior do que a temperatura ambiente, a gente pode dizer que seria uma água morna, né? Então, nesta configuração, nós teríamos o chuveiro conectado na chave verão. No verão, a gente não quer tomar um banho tão quente assim, mas se a gente não quer tomar banho com água da temperatura ambiente, a gente conecta aqui na chave verão. Se a gente conectar aqui do lado esquerdo agora, ó, do lado esquerdo, a corrente vai fazer esse caminho menor aqui, ó. Então, o comprimento aqui é menor. Sendo o comprimento menor, quer dizer que a resistência que esse resistor agora vai oferecer é menor. E se a resistência que oferece é menor, quer dizer que nós temos uma corrente maior, consequentemente, uma potência dissipada maior. Isso implica numa água a uma temperatura bem maior aqui, digamos, né, que a temperatura ambiente. Então, aqui seria a posição inverno do nosso chuveiro. Isso tudo está relacionado aqui, pessoal, com a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm diz que R é igual a ρ vezes L dividido por A. É disso que a gente está falando. Como a gente não está mexendo na área de secção desse fio, né, que é a grossura dele, e nem no material, a nossa dependência aqui está com o comprimento, ó.
Quanto maior o comprimento, maior é a resistência. E isso daqui no nosso programa também é uma constante. Constante. A gente conecta o chuveiro na tomada e não troca, né? Não vou trocar de 110 para 220 para mudar o meu banho de inverno para verão. A única coisa que muda aqui é o tamanho da resistência, e isso acarreta também uma mudança, então, de corrente e potência dissipada, certo? Então, esse que é um probleminha legal aí de vocês lembrarem, porque vai que apareça numa prova, né? Se aparecer, a gente está preparado para ele. Então, deixa eu apagar aqui e a gente vai agora para os próximos assuntos de hoje. No problema de hoje, a gente vai calcular quanto que custa determinado banho, quanto que custa deixar alguma lâmpada acesa, conhecendo alguns parâmetros aí do nosso problema. Então, deixa eu passar para cá, ó. Esse problema aqui eu acho que a gente também chegou a resolver na outra aula, que era assim, ó. Suponha uma casa com 4 pessoas que tomam um banho por dia utilizando um chuveiro de potência 5,6 quilowatts, que é a mesma coisa que dizer 5.600 watts. Suponha também que a duração de cada banho seja de 15 minutos e que o custo de 1 kWh seja de 40 centavos. A pergunta é, quanto que custam esses banhos, né, durante um mês? Aqui existem vários caminhos que a gente pode adotar para resolver essa questão. Eu vou escrever aqui por cima, né, por baixo dessa minha anotação aqui tem o problema resolvido que depois vocês podem consultar. Quando vocês forem pegar esse material aqui, eu não sei, eu acho que a Michelle já disponibilizou para vocês esse material. Caso ela não tenha disponibilizado, vocês me avisam aí que eu mando para vocês, tá? Então, o lance é o seguinte: eu quero calcular a energia elétrica que foi consumida ao longo de um mês. Para calcular a energia, a gente faz a potência vezes o tempo. A gente está calculando a energia consumida por quem? Por um chuveiro que tem potência 5,6 quilowatts. Olha, já está em quilowatt aqui, já está na feição para nós aqui, ó. Vezes, agora a gente precisa multiplicar pelo tempo. Como eu quero o custo mensal, seria interessante eu descobrir quanto tempo esse nosso chuveiro fica ligado ao longo de um mês. No enunciado, nós temos o seguinte: nesta casa tem 4 pessoas, e essas pessoas tomam um banho por dia. Então, são 4 banhos que a gente tem no dia. Cada uma delas toma um banho de quanto tempo? Ó? Cada banho dura 15 minutos. Então, o nosso chuveiro, só fazer as continhas aí, fica ligado 1 hora por dia. 1 hora por dia. E se a gente considerar um mês de 30 dias, esse chuveiro ao longo de um mês vai ficar ligado por 30 horas. Então, se a gente quer calcular agora a energia que foi consumida, a gente multiplica isso aqui, ó. 3 vezes 6 dá 18, vai 1, 3 vezes 5, 15, com 1 dá 16. Então, são 168 quilowatt-hora. Esse é o consumo de energia elétrica. Tá, mas agora eu quero saber quanto que vai me custar isso aí, né? Nos dinheiro, quanto é que vai ser nos pila esse negócio? Eu posso pensar assim agora para finalizar. O enunciado me diz que cada 1 kWh custa 40 centavos. O lance é 168 quilowatt-hora custa quanto? Custa X, né? Então a gente faz uma regrinha de 3 aqui. É só 1 vezes X dá X. Então a nossa conta vai ser 168, que multiplica 0,40. Essa conta vai ficar 4 vezes 8 dá 32, vai 3, 4 vezes 6, 24, 27, 4 vezes 1, 4, 5, 6. Então dá 67,2 isso daqui. Então, entendendo a nossa resposta, o custo, né, dos nossos banhos mensais aqui foi de R$ 67,20. Quilowatt-hora é bem mais caro que 40 centavos, tá? Aqui é só um exemplo para a gente entender o problema. Então, tudo que eu escrevi aqui para explicar para vocês, ó, tá aqui embaixo, ó, tudo organizadinho. Aí eu separo aqui os tempos, separo aqui o custo do quilowatt-hora e a gente chega em R$ 67,20 ao longo de um mês. Então, esse é um problema legal aí também, né? De bem cara de Enem, assim, porque ele exige que vocês tenham habilidades aí, né, de interpretar essas informações e jogar com elas. Física só tinha uma fórmula aí que era energia igual a potência vezes o tempo, e daí já era. Olha, um problema parecido.
O custo de energia elétrica para um consumidor residencial vale 25 centavos por quilowatt-hora. Quanto custa por mês, 30 dias, manter acesas durante 5 horas todos os dias 4 lâmpadas de 100 watts. A gente pode organizar isso daqui de várias maneiras. Vamos calcular quanto que cada uma dessas lâmpadas aqui, ó, consome por dia. Ó, uma lâmpada por dia. Vamos ver assim, como é que ficaria. Olha, uma lâmpada tem uma potência de 100 watts. E uma lâmpada fica ligada num dia por 5 horas. Então, isso daqui, ó, vai me dar 500 watt-hora. Ó, eu multipliquei as unidades aí para vocês enxergarem o tal do watt-hora. Só que ele fala em quilowatt-hora. Para chegar em quilowatt-hora, eu vou dividir isso aqui por 1.000. Então, isso aqui vai ficar 0,5 quilowatt-hora. Esse daqui é o que consome uma lâmpada durante um dia. Tá, mas na casa tem 4 lâmpadas. Então, como é que vai ser o consumo de 4 lâmpadas ao longo de um dia? É aquele valor ali vezes 4. 0,5 vezes 4 dá 2. Então, aqui eu tenho 2 quilowatt-hora. Só que ele quer saber isso daí ao longo de um mês, de 30 dias, as 4 lâmpadas ligadas. Então vamos lá, energia das 4 lâmpadas ligadas por 30 dias, é eu pegar agora aquele valor ali e fazer vezes 30. Isso vai dar 60 quilowatt-hora. Esse vai ser o produtinho aí que a gente tem. Mas e quanto custa isso agora? Bom, 1 quilowatt-hora custa 25 centavos. 0,25. Então, 60 quilowatt-hora custa X. Tipo, né, X vai ser 60 vezes 0,25, que é a mesma coisa que um quarto de 60, né, gente? Então, já vou ajeitar aqui, ó, um quarto de 60 é R$ 15. Então, tá aqui a nossa resposta. 15 pilinhas foi o que a gente gastou aí só dessas 4 lâmpadas. Sacaram a ideia? Não necessariamente vocês têm que seguir o caminho que eu segui. Vocês podem pensar que 4 lâmpadas de 100 watts é o equivalente a uma lâmpada de 400 watts. Vocês podem pensar já direto nas horas, ó. Essas lâmpadas ficam ligadas por 150 horas, né, durante um mês. Então, vocês poderiam já ir direto, se quisessem, para chegar na resposta. Certinho? Mais um problema, então, que a gente já conseguiu desvendar. E aqui tem vários, ó. Tem um problema também, caiu no Enem um tempo atrás. Isso aqui estava na minha aula e quando eu mostrei, os alunos não, não levaram fé e um tempo depois caiu essa mesma questão no Enem, que era o cálculo da energia elétrica a partir dos reloginhos que tem em casa. Como é que funcionam esses reloginhos aqui, ó? Nós temos 4 reloginhos, da direita para a esquerda, esse aqui mostra para gente a dezena, a centena, a unidade, desculpe, unidade, dezena, centena e milhar. Vejam que alguns reloginhos giram no sentido horário, outros no sentido anti-horário. Aí como é que eu vou descobrir qual é o número que está marcando no relógio, que o cara vai anotar lá no dia? Bom, é o número que tu já entende do relógio de casa, né? Do relógio normal de ver as horas. Se por acaso o ponteiro tiver entre dois números, vale o menor deles. Tipo assim, ó, aqui o ponteiro está entre o 4 e o 5. Portanto, aqui quem está fazendo a leitura vai dizer que é 5. Opa, ô, vai dizer que é 4, né, Douglinhas? Ah, o Douglas dormiu no ponto agora. Vai dizer que é 4. Aqui, ó. Aqui o ponteiro está entre o 1 e o 2, então ele vai dizer que é 1. Aqui o ponteiro está entre o 6 e o 7, ele vai dizer que é 6. E aqui o ponteiro está entre o 2 e o 3, ele vai dizer que é 2. Então ficou 2.614 a leitura desta situação. A leitura dessa situação é da esquerda para a direita. Ó, 2.614 quilowatt-hora. Bom, o leitor lá, o carinha que vai lá ler para gente, vai fazer essa leitura, a medida, ele não reseta o relógio cada vez que vai em casa. Ele deixa correr. Aí vamos supor que na outra ida dele lá, ó, o relógio estava marcando isso daqui, ó. Ó, tava nessa posição agora. Aí eu quero saber quanto é que tá marcando agora o reloginho. Olha, aqui o ponteiro está entre os 5 e os 6, portanto 5. Aqui o ponteiro está entre o 4 e o 5, portanto, 4. Aqui o ponteiro está entre o 0 e o 1, portanto, 0. E aqui ele está entre o 3 e o 4, portanto, 3. Então, nesta nova leitura, está marcando 3.045. Vejam que este número é maior do que o anterior.
Então quer dizer que isso aqui foi no outro mês, né? A primeira leitura foi feita aqui, a segunda leitura foi feita aqui. Quanto que eu sei quanto que eu consumi ao longo de um mês? Bom, ao longo de um mês eu consumi isso aqui, ó. 3.045 é a leitura atual, 2.614 foi a leitura anterior, né? Um mês antes. 5 menos 4 dá 1, 4 menos 1 dá 3, 10 menos 6 dá 4. Então, 3 menos 2 dá 2 menos 2 dá 0. Então, ao longo de um mês foi consumido 431 kWh, que é a diferença entre as leituras dos 2 meses, né? De um mês, na verdade, né? Daqui para cá teria tecnicamente uma diferença de 30 dias. Então, 431 kWh. Esse problema caiu na prova do Enem já, essa mesma ideia, só que ainda tinha que fazer a continha do cálculo, ó, Enem 2010. A energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatt-hora por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se os ponteiros da unidade, da dezena, da centena e do milhar. E se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Vejam que, por mais que vocês não soubessem como é que faz a leitura, a questão mesmo explica. Então, é a habilidade de saber ler e entender o que está escrito ali. Essa é a habilidade 17 da prova do Enem. Se vocês consultarem lá na matriz, a habilidade 17 fala em textos discursivos, gráficos, tabelas, né? Saber lidar com isso. Vejam que nessa situação aqui, ó, o reloginho está na posição 3, bem no 3. Aqui ele está bem no 8. Aqui ele está entre o 7 e o 8, portanto 7. Aqui entre o 2 e o 3, portanto 2. Leitura do mês passado, ó. Reloginho entre 3 e 4, 3. Reloginho entre 6 e 7, 6. Reloginho entre 5 e 6, 5. Reloginho entre 2 e 3, 2. Então agora o de cima é a leitura atual, ó. 2, 7, 8, 3. E o de baixo é a leitura do mês anterior. 2, 5, 63. Esta diferença aqui vai dar 0, 2, 2. 220 kWh. Isso aqui é a leitura, né, da energia elétrica consumida. A pergunta é, se cada quilowatt-hora custa 20 centavos, quanto é que esse cara gastou nesse mês? Então, vou fazer isso daqui vezes 0,20. Isso aqui vai dar R$ 44, este produtinho aí. RS 44 pilinhas. Feitoria, gente. Mais um exemplinho aí para a gente resolver de conta de energia. Eu coloquei aqui mais algumas questões, tá? Que depois vocês podem ir desenrolando. É a mesma ideia, né? A mesma coisa que a gente fez ali antes. Vamos fazer esse daqui para fechar essa parte, e nós passarmos para outra etapa do nosso encontro de hoje. Olha só. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa, considerando apenas as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. Suponha que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 40 centavos. O consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente quanto? Bom, vamos descobrir aqui, ó. Vamos fazer por partes, tá? Vamos ver quanto é que a gente vai gastar com cada um desses aparelhos aqui. Deixa eu botar essas câmeras aqui para cima para elas não nos atrapalharem. Olha só, potência em quilowatt, tempo de uso diário, né, em horas, 8 horas. Se eu multiplicar a potência com o tempo, eu tenho a energia que esse cara aqui consome, né, durante esse dia. 1,5 vezes 8 dá 8 mais 4 dá 12. Então, eu vou anotar aqui do ladinho, tá? Ó, 12 kWh. Chuveiro elétrico, 3,3 que multiplica 1/3. Isso aqui vai dar 1,1 kWh. Freezer, 0,2 vezes 10. Isso aqui vai dar 2 kWh. Geladeira, 0,35 vezes 10. Isso dá 3,5 kWh. E as lâmpadas, 0,1 potência, né, quilowatt, vezes 6 horas. Isso vai dar 0,6 kWh. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos somar tudo aqui, ó. Quando eu somar tudo aqui, eu vou ter 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17,5, 17,6, 18,2. Se não me engano, na minha conta, é 18,2
kWh. Se eu não tropecei na minha conta aí. Vamos fazer até, vou fazer na calculadora aqui para confirmar. 12 mais 1,1 mais 5,5 mais 0,6. Eu errei, né? 19,2, não somei um ali. Então ficou um 19,2 aqui. 19,2. Isso que eu calculei aqui foi o consumo de um dia. Como é que eu calculo agora o custo de um mês, né? Eu faço esse valor aqui vezes 30. Esse valor aqui vezes 30, 19,2 vezes 30, isso aqui vai dar 576 quilowatt-hora. Isso aqui foi o que ele consumiu durante um mês. E agora, como é que eu vou calcular quanto é que ele gasta, né, de energia elétrica em termos de dinheiro? É vezes 0,40, que é o valor de 1 kWh. Isso aqui vai ficar 230,4. Vai dar algo próximo a 230,4, né? Então dá R$ 230. Então era uma questão parecida com a anterior, tinha mais uns passos para dar aí, mas é a mesma ideia, sempre a mesma jogadinha aí, certinho? Então, R$ 230 aí foi aproximadamente o consumo desta residência ao longo de um mês. Então tá tudo resolvidinho para vocês. Tem mais um probleminha aqui de conta de luz que vocês podem depois dar uma treinada, né? Podem dar uma tenteada aí para ver se desenrola. Um problema bacana, esse daí bem interessante. Ele traz uma conta de luz aqui para vocês. Aí é a mesma ideia. Você tem que descobrir quanto é que gasta, né? Como é que funciona esse treco aí. Bem facinho. E assim a gente fecha esta etapa do nosso dia de hoje. Trabalhar com um resistor só, vocês já sabem fazer. Deixa eu só abrir a outra apresentação aqui. Trabalhar com um resistor, vocês já sabem fazer. O problema agora é trabalhar com mais de um resistor, que esse é o nosso propósito de agora. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela de novo, a nova tela. Onde que está aqui o compartilhamento? Aqui, aqui e aqui. Feito. Imaginem o seguinte, tá? Imaginem que o cara apresente para vocês lá um problema que é assim, ó. Deixa eu abrir aqui a canetinha, que agora como eu coloquei lá para cima as imagens, as câmeras, ficou um pouco apertado para mim. Vamos botar aqui, ó. Vamos supor que ele coloque para gente um circuitinho desenhado desta maneira. Eu tenho um circuito fechado, portanto, uma bateria aqui, né? E um resistor. Vou inventar números. Resistor de valor 5 ohms, bateria DDP 20 volts. Eu poderia perguntar para vocês: olha, sabendo que esse circuito está fechado, né? Qual é a corrente que vai circular por esse circuitinho aqui? Qual é o valor, qual é a intensidade da corrente que passa por aqui? Lembre-se que quando a gente faz a representação de um circuitinho, a corrente elétrica vai do polo positivo para o polo negativo, que esse aqui é o sentido convencional da corrente elétrica. Para determinar a corrente elétrica que passa por ali, a gente pode aplicar o URI, né? U é igual a R vezes I, lá da primeira lei de Ohm. O U a gente conhece, quem alimenta esse circuito aqui é uma única bateria de 20 volts. Esse circuito tem uma única resistência que é de 5 ohms, e a gente consegue achar o I. Nesse tipo de circuito, a gente considera que esses fios são condutores ideais, ou seja, eles não oferecem resistência à passagem da corrente elétrica. Então, 20 dividido por 5 é o valor do nosso I. Logo, o I vai dar 4 amperes. 4 amperes. Esta é a corrente que vai passar por todo o circuitinho. 4 amperes. Vejam, essa é a corrente que começa o circuito e que também termina o circuito. Aqui nós também vamos ter os mesmos 4 amperes. A corrente não gasta, né, ao longo do caminho. Passando por esse resistor, nós vamos ter os mesmos 4 amperes. E se eu quisesse descobrir agora a potência dissipada por esse circuito? Esse circuito só tem um resistor, então só ele que dissipa a potência, tá? Então a potência a gente vai fazer o pio que a gente viu na aula passada. P igual a I vezes U. Para calcular o valor do P, eu vou pegar o valor do I, que eu acabei de achar que é 4, e vou multiplicar pelo valor do U, que é a DDP, que vale 20. Esse produto vai dar
80 watts. Então, tendo um único resistor, a gente já sabe desenrolar. É fazer essa parada aqui. O encontro de hoje é, e se num circuito nós tivermos mais de um resistor? Se nós tivermos dois, três, quatro, cinco resistores, como é que eu opero? Bom, daí depende de como que eu conecto esses resistores no meu circuito. Eu posso conectá-los em série, posso conectá-los em paralelo, posso fazer uma associação mista. Aí tem algumas coisas que a gente vai ter que cuidar aqui, que seria, por exemplo, o tal do curto-circuito, que aparece em algumas provas. A gente também tem que saber usar os medidores, né, em circuitos elétricos, que seriam o voltímetro, o amperímetro. Então, hoje a gente começa a falar sobre isso. Então, vou apagar esse quadro aqui e vamos começar com um circuito maior agora, com mais de um resistor. Vamos associar resistores agora desta maneira assim, quer ver? Ó? Que nem tem nesse meu desenho aqui, ó. Eu tenho um resistor R1, um resistor R2, um resistor R3 e uma única bateria ali. Vou inventar valores para a gente poder pensar. Vamos colocar que o valor desse U aqui, ó, é 60 volts. Vamos dizer que a resistência desse cara aqui, ó, é 10 ohms. A desse cara aqui eu vou dizer que ela vale 6 ohms. E a desse cara aqui eu vou dizer que ela vale 4 ohms. Certo? Então, essas são as resistências do meu circuito. Aí a gente tem que ver agora o que que acontece quando a corrente começa a passar por aqui. Imaginem que vocês são uma corrente elétrica. Eu larguei vocês tudo aqui nesse pontinho, ó, e eu quero que vocês completem uma volta nesse circuito. Quantos caminhos vocês têm para dar uma volta aqui? Bah, olha só, tem um jeito de dar a volta, que é passar por R1 mais R2 mais R3 e completar a voltinha. Vejam que por aqui vai passar o que a gente chama de I total. Por esse meu resistor aqui, vai passar o que eu vou chamar de I1. I1. Por esse meu resistor aqui, vai passar o que a gente vai chamar de I2. E por esse meu resistor aqui, vai passar o que a gente vai chamar de I3. Quem passa pelo 1 vai ter que passar pelo 2 e vai ter que passar pelo 3, e que é o mesmo do I total. Vocês vão tudo começar essa volta e vão terminar. Não tem outro caminho para fazer se não passar por I1, por I2 e por I3. Então, uma das consequências que a gente pode anotar aqui, ó, uma das características desse circuito, é que o I total mede o mesmo que I1, que mede o mesmo que I2, que mede o mesmo que I3, e assim vai. Se eu tiver N resistores associados desta maneira, todos eles serão percorridos pela mesma corrente elétrica. E daí eu já gosto de colocar, já desde a primeira aula de circuito, uma ideia, tá? Já gosto de plantar uma sementinha. Quando eu não sei trabalhar com o meu circuito, eu faço assim, ó. Se eu não sei o que que ele é, tá? Eu venho aqui num dos terminais da bateria e chamo de uma letra, pode ser A, e o outro terminal eu chamo de B. Cada letra dessas daqui representa um potencial. Como eu coloquei a letra A de um lado e a letra B do outro, implica que eu tenho uma diferença de potencial. E entre A e B vale 60 volts. Certinho? Eu vou agora correr com essas letras pelo meu circuito em pontos de interesse aqui, ó, nessas quinas, aqui no meio deles. E se por acaso a gente passar por um resistor, a gente vai precisar mudar a letra. Se não passar, não muda. Então, olha aqui, aqui era a letra A. Eu vim até aqui sem passar por nada, ó. Aqui vai continuar sendo A. Eu vim até aqui sem passar por nada, ó. Aqui vai continuar sendo A. Eu vim até aqui, agora eu passei por um resistor. Eu vou ter que mudar o nome da letra, mas não vou poder chamar de B, ó, porque o B só dá para ser B até aqui, ó. Aqui ele vai passar por resistor também. Então, isso aqui eu vou chamar de C, isso aqui eu vou chamar de D. Por quê? Porque eu quero. Vejam que o resistor R1 está entre A e C. Está submetido a uma diferença de potencial. O resistor 2 está entre C e D. É outra diferença de potencial. Pode até dar o mesmo número, mas não necessariamente vai dar. E o último resistor está entre D e B, o que também é outro par de letras, né? Então vai ter outra coisa, outra diferença de potencial. Mas todos eles ó, ficaram entre A e B. De ponta a ponta, ó, daqui até aqui, eles ficaram entre A e B. Então quer dizer que se eu somar a DDP desse, com a desse, com a desse, tem que fechar os 60 volts. Então uma outra característica desse circuito é que o U total vai ser igual à soma dos U's nos resistores. O 1
mais o 2, mais o 3. E se eu tiver N resistores associados, eu vou juntar todos ali, até chegar no U do meu resistor N lá do meu problema. Tá, agora nós vamos fazer uma artimanha aqui, ó. Vamos olhar para isso que eu escrevi aqui embaixo e vamos calcular quanto é que vale esse U. Como é que se calcula o U? O U é o R vezes o I. Então, se eu quiser calcular o U1, eu vou fazer o R1 vezes o I1. Se eu quiser calcular o U2, eu vou fazer o R2 vezes o I2. Se eu quiser calcular o U3, eu vou fazer o R3 vezes o I3. Até chegar no último resistor que eu associei. Daí vai ser Rn, né, o valor dele, vezes o I que passou por ele. Mas o que que é o U total agora? O U total vai ser um tal de um R, que a gente não deu nome para ele ainda, vezes o I total. Que R é esse, pessoal? Esse R é o R total do nosso circuito. R total é o mesmo que dizer R equivalente. Vocês devem ter aprendido como R equivalente na escola. Então aí eu tenho uma equaçãozinha para resolver, ó. O R aqui vezes o I total vai ser igual a R1 vezes 1, mais R2 vezes 2, mais R3 vezes 3, até chegar no último associado. Só que, nesse tipo de associação, todos os i's são iguais. Então, todo mundo aqui está sendo multiplicado pelo mesmo número. Isso dá para ser simplificado. Vamos tirar fora esse i aqui. Poderia colocar em evidência, né, do lado esquerdo e do lado direito, e isso aí cai fora. Isso quer dizer, então, que organizando isso aqui um pouquinho melhor, eu posso dizer que a minha resistência equivalente do circuito vai ser igual ao R1 mais o R2 mais o R3 mais até a gente chegar lá no último resistor que a gente tem. Então, o cálculo da resistência equivalente para um circuito em série é assim que faz, ó. Soma as resistências. Para que a gente faz isso, né? Porque para eu poder resolver um circuito com muitos resistores, é conveniente eu transformar ele num circuito mais fácil, com um resistor só. E a partir daí eu vou escalando o meu problema. Vamos fazer assim, vamos transformar esse circuito num resistor, num circuito de um resistor só. Vamos redesenhar ele aqui, ó, como um único resistor. Se isso daqui fosse um circuito de um resistor só, ele teria esta cara aqui, ó, igual aquele primeiro problema que eu mostrei para vocês de resistor. A bateria, como só tem uma, ela vai oferecer ao meu circuito 60 volts de DDP. E quem é que vai ser o meu R equivalente nesse problema? Ah, o R equivalente vai ser 10 mais 6 mais 4. Isso dá 20 ohms. Se eu cheguei até aqui, eu sei resolver o problema. Ó, eu consigo achar o valor do I, que é o I total. Vamos descobrir quanto é que é o nosso I total. Quanto é que vale o nosso I total? Ah, U é igual a R vezes I. O nosso U é 60 volts, alimentando um circuito que tem um total de 20 ohms de resistência, vezes I. Então, 60 por 20 é o nosso I. O I vai dar 3 amperes. Descoberto o nosso I. Posso até calcular a potência total que esse circuito dissipa. Vamos calcular a potência, que é o π. Potência total, não de um só, de todos. Vamos fazer aqui, ó. P é igual a I vezes U. Isso vai dar 180 watts. Show de bola, pessoal. Ó, descobri que a corrente total é 3 amperes e descobri que a potência total é de 180 watts. Só que, eu quero resolver o problema aqui de cima, e não o pequenininho. Eu quero resolver o problema grande, ó, com todos os resistores. E aí, quanto é que vai valer o nosso I total aqui, ó? O nosso I total a gente já viu que vale 3 amperes. E quanto é que vai ser a corrente em cada um dos nossos resistores? Como o nosso circuito é em série, a corrente é igual para todo mundo. Então, tu vai botar 3 amperes nesse, 3 amperes nesse, 3 amperes nesse. E se eu quiser calcular o U de cada um deles, eu até vou mudar um pouco a cor aqui para não ficar confuso, ó. O U de cada um deles. Como é que se calcula U? A U é só fazer R vezes I, ó. 3 vezes 10, 30 volts. O U do segundo resistor vai ser 3 vezes 6, que dá 18 volts. E o U do resistor 3 vai ser 3 vezes 4, que dá
12 volts. Somem para ver, ó. 30 mais 18 mais 12, fechou esses 60 que tem aqui, ó. Então a gente somou todos os U's e deu o U total. E a potência, como é que fica? Ah, a potência é o I vezes U. Ó. Vamos calcular a potência de cada um deles. A do 1, a do 2 e a do 3. Potência é I vezes U. 3 vezes 30, 90. 3 vezes 18, 54. 3 vezes 12, 36. Vamos somar aqui, ó. 54 mais 36 dá 90, com mais 90, fechou os nossos 180 aqui de baixo. Certo, pessoal? Então, um circuito em série tem essas características. A intensidade da corrente elétrica é a mesma para todos os resistores. E a DDP total é a soma das DDPs de cada um desses resistores. Esse nosso circuito é chamado de divisor de tensão. Esse é um apelido para ele, ó. Tensão é a mesma coisa que DDP, tá? Então, ele é um divisor de tensão. E verifiquem também que o resistor que dissipou a maior potência foi o resistor 1, que é o resistor de maior resistência. Num circuito em série, o resistor que dissipa a maior potência é o resistor de maior resistência. Certinho, gente? Certinho? Até vou tirar uma fotinho desse quadrinho aqui. Vou guardar. Não, não tá de todo feio. Depois eu pego outras ali para fazer anotações. Deixa eu marcar aqui minha fotinha. Aí, pessoal. Vamos lá. Então, primeiro modelinho aí nós já pensamos. Agora vamos pegar uns problemas aí. O circuito em série ele é bem fácil de desenrolar, tá? É só lembrar disso que eu falei para vocês. Lembre-se que no como é que eu vou saber, professor, o que que é igual no circuito em série I? Tá dizendo, ó, série I, o que que é igual para eles? I. Série I é igual para todo mundo. Olha só, um circuito elétrico é constituído por um resistor de 4 ohms e outro de 2 ohms. Então tem dois resistores. Esse circuito é submetido a uma DDP de 12 volts e a corrente que passa pelos resistores é a mesma. Quando ele contou isso daqui para nós, ó, que a corrente nos resistores é a mesma, ó, a corrente que passa nos resistores é a mesma, ele está dizendo para a gente que isso aqui é um circuito em série. Vamos desenhar ele aí, ó. Nós temos um circuito que é assim, ó. Assim, um resistor, outro resistor. Nós vamos alimentar isso daqui com uma bateria de 12 volts. U é igual a 12 volts. E os nossos resistores têm resistência 1 valendo 4 ohms e resistência 2 valendo 2 ohms. Qual é a pergunta que ele faz? Quanto é esta corrente? Ah, como é que eu faço isso? Não é só fazer 12 por 4 e 12 por 2, né? Ah, U é igual a R vezes I. Nesse circuito, os teus resistores têm que ser percorridos pela mesma corrente, que é a chamada corrente total. Então, nós vamos transformar isso aqui num circuito de um resistor só. A gente já identificou que aquilo ali era um circuito em série. Como é que eu sei que é um circuito em série? Porque para a corrente dar uma volta nesse circuito, ela vai ter que passar pelo resistor 1 e pelo resistor 2. Não tem como ela dar uma volta por um outro caminho que passa só por um deles. Então, isso aqui nós vamos ter como resistência equivalente à soma das resistências, que vai dar 6 ohms. E agora eu acho o valor da corrente total. U é igual a R vezes I. O U que alimenta o circuito é 12 volts, o R é 6 ohms e assim a gente acha o I. Já vou direto, tá? O I vai ser 12 por 6, que dá 2 amperes. Olha, por que que eu falei naquelas letrinhas antes? Aquelas letrinhas são legais, ó. Digamos que eu coloque aqui a letra A, ó. Aqui eu coloco a letra A, aqui eu coloco a letra B. Aqui nós teríamos a letra A, aqui nós teríamos a letra A, aqui nós teríamos a letra B, aqui nós teríamos a letra B e aqui nós poderíamos acrescentar uma letra C. O que que ele poderia nos perguntar? Qual é a corrente que passa entre os pontos A e C do nosso circuito? Bom, a corrente que passa nos pontos A e C é igual à corrente total. Ó. A corrente vai passar por aqui, vale 2 amperes. E aqui também. Entre C e B é a mesma coisa, 2 amperes. Corrente é a mesma. E se a gente conectasse aqui um voltímetro? Depois a gente vai falar melhor sobre o voltímetro, mas se a gente colocasse aqui um voltímetro nos pontos A e C, quanto é que ele ia medir? Ele ia medir 8 volts. Mas por que 8 volts? 4 vezes 2 dá 8.
E se a gente colocasse um voltímetro aqui agora, ó? Quanto é que ele ia medir? Um voltímetro colocado aqui. Ah, o voltímetro ia medir 4 volts. Vejam que 8 mais 4 fechou os 12. E se a gente colocasse um voltímetro aqui, ó? Voltímetro. Bom, o R aqui é nenhum, ó, não tem nada de R aqui. E o I que passa aqui é 2. Então vai dar 0 volt aqui. Aqui não passa, aqui não tem diferença de potencial nesta partezinha do nosso circuito. Cada letra representa um potencial. Letras diferentes indicam diferença de potencial. Depois, quando a gente entrar em voltímetro, eu trabalho mais, tá? Só tô já dando spoiler aí do que tem pela frente. Certinho? Então, uma questãozinha aí de associação de resistores em série. O próximo exemplo é até um pouco parecido com esse, um pouquinho mais de dificuldade, mas nada que vocês não consigam pensar junto comigo aqui para a gente resolver. Olha só, no circuito abaixo, o valor de R3 em ohms é quanto? Ele quer que a gente descubra qual é o valor desse resistor aqui, ó, que não aparece. Os outros todos aparecem. O que que a gente poderia fazer aqui? Né, tem várias saídas, tá? Eu vou mostrar uma que é rápida. O que que nós conhecemos do circuito? O que que ele nos deu aqui de informação? Ele nos deu toda a DDP, né, que é a DDP nos terminais da bateria, e ele nos deu a corrente que circula pelo circuito. Ah, fechou quase todas agora, ó. Eu sei que U é igual a R vezes I. Então, quer dizer que todo U que alimenta o circuito é 50. O R de todo o circuito eu não sei quanto é que é, mas o I eu sei que é 5. Então, o R vai ser 50 por 5, que dá 10 ohms. Esse é o nosso R equivalente. É o de toda associação, ó. Equivalente de toda associação. Aqui eu tenho 3. Aqui tem mais um que é 4. Mais 2 que é 6. Mais 2,5 que dá 8,5. Aqui vai ser 10, que é o todo, né, da resistência equivalente, menos 8,5. Então, nosso R3 vai dar 1,5 ohm. Resolvido o meu problema. 1,5 ohm. Tá montadinho aí a questão. Eu também poderia ter feito assim, quer ver? A gente sabe que uma das características do nosso circuito é que se a gente somar todos os U's tem que dar 50. Posso fazer isso também, posso sair por aqui. Mas é um caminho bem mais dolorido, quer ver? Ó? Aqui passa 5 amperes, ó. A corrente é igual para todo mundo. Então aqui eu teria 15 volts. Aqui passa 5 amperes. Então eu teria 5 volts. Aqui eu teria 5 amperes. Então eu teria 12,5 volts, que é o multiplicando, né? E aqui eu teria 5 amperes, portanto eu teria 10 volts. Vamos somar os volts aqui, ó. 15 mais 10 dá 25, 30, 42,5. Bom, como tem que fechar 50, quer dizer que aqui nós teríamos que ter 7,5 volts e uma corrente total de 5 amperes. Aí como é que eu chego no R? É só dividir um pelo outro. Se a gente dividir 7,5 por 5, a gente vai encontrar 1,5 ohm. Então é um outro caminho para a gente resolver esse problema aí. O meu objetivo aqui é fazer com que vocês decorem menos fórmulas, né, para resolver o maior número de problemas. Então a gente foi pela característica do circuito aí. Circuito em série. Beleza, gente? Circuito em série. Qualquer coisa vocês me dão um grito aí, tá? Circuitinho em série. Então a resposta dessa questão é 1,5 ohm. Vamos para o próximo problema. Agora, ó, bem fácil. Sabendo que I vale 2 amperes e que U vale 18 volts, quanto vale a resistência R? Ele está me dizendo que a corrente aqui, ó, que circula por esse circuito é 2 amperes. Bom, e se isso aqui é um fiozinho só, né? Quer dizer que aqui nós também teremos 2 amperes. Mas aqui ele também está me contando que nós temos 18 volts. Aí como é que eu acho o valor do R? O U é igual a R vezes I. Nem a gente fez antes. O U vale 18, o R a gente está procurando, e o I vale 2. Então R vai ser 18 por 2, que dá 9 ohms. 9 ohms. 9 ohms. Mais um aí, ó. Mais um de barbada. 9 ohms.
mais um problema de circuito em série. Feito, gente? Circuito em série. Agora vai piorar um pouquinho para nós. Esse circuito que vai aparecer agora é chamado de circuito em paralelo. O que que acontece aqui? Imaginem vocês que agora eu tenho um circuito em que os meus resistores estão organizados dessa maneira. Ó. Vamos chamar esse daqui de resistência que vale, vamos botar 6 ohms. Esse daqui eu vou dizer que ele vale 3 ohms. E esse daqui nós vamos dizer que ele vale 2 ohms. Estão associados dessa forma. Vejam que a corrente elétrica agora que circula por aqui, ela vem por aqui, tarará, e total. Aí ela vem dando uma banda. Quando ela chega nesse nozinho aqui, ó, uma parte dela pode vir para cá, outra parte pode vir para cá. A parte que veio para cá, quando chega aqui, ó, uma parte vem para cá, uma parte vai para lá. Aí ela vem aqui. Quando ela chega aqui, a parte que veio aqui por cima e a parte que veio por aqui pelo meio vão se juntar. E vai andar mais um pouquinho até se juntar com a parte que passava por aqui e a voltinha se completa. Nesse nosso circuito agora, a corrente vai dividir entre os resistores. E como é que eu vou fazer isso? Ah, eu não botei um valor para minha DDP. Vamos supor que a nossa DDP aqui, ó, vamos escolher um valorzinho para ela. Vamos supor que ela valha, vamos botar 12 volts. 12 volts é a DDP. Eu escolhi 12 volts. O que que eu vou fazer aqui agora? Bom, vamos analisar o circuito. O senhor falou que aquelas letrinhas lá salva a vida. Chama aqui de letra A, aqui de letra B. Aqui tu teria uma letra A. Não passou por ninguém, né? Aqui também. Aqui também. E aqui também. Tudo letra A desse lado de cá. Ó. Do lado de cá vai ser tudo letra B. Tudo letra B. Reparem que todos os meus resistores ficaram entre A e B. E se todos eles estão entre A e B, assim como a bateria, todos eles estão submetidos a uma DDP de 12 volts. Então aqui ó, tu vai ter 12 volts nesse cara, 12 volts nesse cara e 12 volts nesse cara. E agora que tu conhece o U e o R, tu consegue achar o I em cada uma dessas partes do circuito. Vamos achar o I dessa parte aqui, ó. Qual é o I que vem por aqui, ó? Nós temos 12 volts, 6 ohms. 12 por 6 dá 2 amperes. A corrente vai passar aqui a 2 amperes. Nesse daqui, ó, nós temos 12 volts e 3 ohms. 12 por 3 dá 4 amperes. Nesse daqui, nós temos 12 volts, 2 ohms. 12 por 2 dá 6 amperes. A nossa corrente total agora vai ser a junção de todas essas partezinhas aqui, ó. 6 mais 4 mais 2. Isso vai dar 12 amperes. Então, num circuito em paralelo, que é o nome desse daqui, o que é que vai ser igual para todos os resistores? Ah, no circuito em paralelo, ó, o U total vai ser igual ao U1, que vai ser igual ao U2, que vai ser igual ao U3 e que vai ser igual para todos os resistores que a gente associou, até o N lá. E o I? Bom, quem é o nosso I total agora? O I total vai ser a soma de todos os Is. Vai ser o I1 mais o I2 mais o I3 mais até a gente chegar no último resistor que a gente associou em paralelo. Agora a gente vai dar uma jogadinha com esse cara aqui, ó, com esse I total, tá? Como é que se calcula I? I é U por R. Então, o nosso I total vai ser o U total pelo R total. R total é a mesma coisa que R equivalente. A gente chamou antes, né? O I1 vai ser o U1 pelo I1, pelo R1. O I2 vai ser o U2 pelo R2. O I3 vai ser o U3 pelo R3. E assim eu vou até o meu último resistor, que vai ser o N por Rn. Como todos os nossos U's são iguais, eu posso simplificar os numeradores aqui, ó. Vai sair, todo mundo vai ficar um 1 lá em cima. Vou deixar um 1 lá. Simplifiquei, né? Vai ficar um. Conclusão que eu cheguei é que para a gente determinar o R
equivalente de uma associação em paralelo, a continha que a gente vai fazer é essa. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, até a gente chegar no último resistor que a gente tem em paralelo. Então aqui eu estou te dizendo que o negócio ficou mais difícil, né? Não é só somar os números agora. A gente tem que somar os inversos das resistências associadas para chegar na resistência equivalente. Se eu quisesse, para esse meu desenho aí, ó, esse meu exemplo, chegar na resistência equivalente, era só fazer, ó, 1 sobre o R equivalente vai ser igual a 1 sobre 6, ó, 1 sobre 6 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 2. Eu vou tirar o MMC para todo mundo aqui. Entre 6, 3 e 2 é 6. 6 por 6 dá 1, vezes 1 dá 1. 6 por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. 6 por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. Então, nós temos que 1 sobre o R equivalente vai ser igual a 6 sobre 6, que é 1, né? Então, se 1 sobre o R equivalente é 1, quer dizer que o nosso R equivalente vale 1 também. Vai valer 1 ohm. Então, todos aqueles resistores ali podem ser trocados por um só de 1 ohm, que vai dar na mesma. Como é que a gente calcula agora a potência total desse nosso circuito? Para calcular a potência, eu vou fazer que nem antes, eu vou multiplicar o I com o U. Potência vai ser 12 vezes 12, a total, tá? Isso vai dar 144 watts. Se a gente calcular a potência de cada um deles, vai dar no mesmo lugar. 2 vezes 12, 24 watts. 4 vezes 12, 48 watts. 6 vezes 12, 72 watts. 72 mais 48 dá 110, 120. 120 mais 24, 144 watts. Vejam agora que o meu resistor que dissipou a maior potência foi o mais de baixo, ó, foi o R3, é o de menor resistência. Então, num circuito em paralelo, quem dissipa a maior potência é o resistor de menor resistência. Então, mais uma diquinha aí para vocês, gente. Circuito em paralelo. Olha só que bacana. Se no circuito em série I, o I é igual para todo mundo, no circuito em paralelo, o U é igual para todo mundo. Bom, e aquele que não é igual é o que vai dividir, tá? No circuito em série I, o I é igual e o U divide. No circuito em paralelo, o U é igual e o I divide entre eles. Certo? Vamos fazer um exercício aqui antes da gente acabar com a nossa noite aí. Vamos só dar uma praticadinha aqui para ver como é que fica. Olha só, determine a resistência equivalente da seguinte associação de resistores. Eu tenho um resistor de 10, um de 10 e um de 20. O jeito tradicional de fazer isso daqui é assim, quer ver? Ó? Que nem eu fiz ali antes, ó. 1 sobre o R equivalente vai ser igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 20. Aí eu vou tirar agora o MMC entre 10, 10 e 20, que é 20. Então aqui vai ficar um 20. Aí 20 por 10 dá 2, vezes 1 dá 2, mais 2, mais 1, né? Então, 1 sobre o R equivalente vai ser igual a 5 sobre 20. Posso multiplicar cruzado aqui, ó. 5 vezes o R equivalente é igual a 20 vezes 1, que é 20. Logo, o meu R equivalente vale 4 ohms. 20 por 5 é 4. Feitoria. Resolvi o meu problema. Resposta está na letra D. Tem uns atalhos que a gente pode usar e que são muito legais. Vamos pegar aqui um atalho, quer ver? Vou mostrar para vocês uma coisa que vocês podem usar bastante. Atalhos. Tá ali no slide anterior também, tá? Atalhos. Se vocês tiverem resistores iguais, ó, N resistores iguais, eu fiz uma abreviatura, tá? N resistores iguais. Para vocês descobrirem a resistência equivalente entre eles, vocês pegam a resistência de um deles e dividem pelo número de iguais que vocês têm. Ó, nós temos dois iguais aqui, ó. Dois iguais. São 2 de 10.
que eu posso fazer com esses dois de 10? Eu posso fazer virar um de 5. É só pegar um deles, que é 10, e dividir pelo número de iguais. Então vai ficar 5. Mas ainda sobrou aqui embaixo um para eu associar, ó. Esse um que sobrou aqui embaixo é um de 20. 5 não é igual a 20, né? Então não dá para fazer isso aqui de novo. Tem um outro atalho bacana, que é quando tu tem dois resistores diferentes, só para dois, tá? Não pode ser mais de dois. Aí como é que vocês vão chegar na resistência equivalente? Vocês vão fazer o produto desses resistores dividido pela soma desses resistores. Analisa comigo, ó. Quanto é que é 5 vezes 20? Ó, 5 vezes 20, isso aqui vai dar 100. Aí vocês vão dividir isso daqui pela soma desses resistores, que é 25. 100 por 25 dá os 4 que a gente tinha chegado anteriormente, ó. Então eu fiz dois atalhos aqui para chegar no equivalente. Para chegar nesse cara aqui, né? Deixa eu só marcar aqui como é que a gente fez isso. Para chegar aqui, eu fiz 10 dividido por 2. E daí, para chegar agora aqui, eu fiz com esses dois aqui, eu fiz o produto pela soma. Feitoria, pessoal. Até aqui tranquilinho. No nosso próximo encontro, a gente vai falar de circuito paralelo, né? Mais um pouquinho, mais uns exercícios mais pesados, né? E a gente vai entrar na parte do circuito misto, que é quando envolve série, paralelo, tudo embolado lá. Feito? Uma boa semana para vocês aí. Bom restinho de noite.